Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração? Vamos lá? Abre a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 8. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 18. Eu vou ler do versículo 18 ao 21 e depois eu vou voltar no versículo 9 para a gente poder entender o que Deus quer falar conosco, tá bom? Então, abre a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 8, a partir do versículo 18, que fala assim: Quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente por causa do rei que escolheram. Porém, o Senhor Deus não ouvirá as suas queixas. Mas o povo não se importou com o aviso de Samuel. Pelo contrário, eles disseram: Não adianta. Nós queremos um rei. Queremos ser como as outras nações. Queremos ter um rei que nos governe, para nos dirigir na guerra e lutar as nossas batalhas. Samuel ouviu o que eles disseram e então foi e contou tudo a Deus, o Senhor. E ele respondeu: Faça o que eles querem, dê a eles um rei. Então agora eu vou voltar aqui no versículo 9 para a gente entender o que Deus mandou explicar para o povo, ok? Para vocês entenderem onde Deus quer chegar. A partir do 9 fala assim: Portanto, atenda o pedido deles, mas avise essa gente explicando com toda clareza como o rei vai tratá-los. Então Samuel explicou ao povo tudo o que o Senhor tinha lhe dito. Ele disse: O rei os tratará assim. Tomará os filhos de vocês para serem soldados, porá alguns para servirem nos carros de guerra, outros na cavalaria e outros para correrem diante dos carros. Colocará alguns deles como oficiais encarregados de 1000 soldados e outros encarregados de 50. Os seus filhos terão de cultivar a terra dele, fazer as suas colheitas e fabricar as suas armas, equipamentos para os seus carros de guerra. As filhas de vocês terão que preparar os perfumes do rei e trabalhar com as suas cozinheiras e padeiras. Ele tomará de vocês os melhores campos, plantações de uva, bosques de oliveira e dará tudo aos seus funcionários. Ficará com a 10ª parte dos cereais das uvas para dar aos funcionários da corte e aos outros funcionários. Tomará também os empregados de vocês e o melhor gado, os melhores jumentos para trabalhar para ele. E ficará com a 10ª parte do rebanho de vocês e vocês serão escravos. O que Deus estava querendo que eles entendessem aqui? Deus foi bem claro, através de Samuel, Deus foi bem claro para o povo de Deus. Deus estava mostrando para eles que o pedido que eles queriam de um rei poderia ser atendido, sem problema algum. Deus poderia ceder o desejo do coração deles. Mas existia uma consequência. O povo de Deus, desde quando saiu do Egito, até o momento ali que eles estavam aqui, ok, Samuel, eles passaram por várias situações com Deus, e Deus em momento algum cobrou deles algo que não fosse a obediência e a adoração a Ele. Aqui, a nação de Israel estava querendo um rei, mesmo já tendo Deus como rei. Só que eles queriam uma pessoa ali para eles verem que existia uma pessoa ali. Entende? Então eles queriam ser parecidos com as outras nações. Só que a gente sabe que o povo de Deus não tem que ser parecido com o que está no mundo. A gente já tem aprendido que nós precisamos andar contra o fluxo do mundo. Não é pra gente ser parecido, não é pra gente ser igual, não é pra gente querer fazer parte da panela, da panelinha. É pra gente querer ser destacado, é pra gente querer ser diferente. Entende? Porque o povo de Deus tem que ser diferente. A gente não tem que ser igual a todo mundo. Se a gente for igual a todo mundo, a gente está servindo ao maligno. E se o fato de você servir a Deus e ter relacionamento com Ele, buscar ter comunhão com Ele, já faz de você uma pessoa diferenciada. Enquanto 100% não procura Deus, você é enquanto 99% não procura Deus, você é aquele 1% que entra contra o fluxo da multidão. O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Primeiro, valorize o que você tem hoje. Porque o que você tem hoje, mesmo que seja pequeno aos seus olhos,
é o suficiente para você ter com Deus. É o suficiente para você nesse momento na sua vida. Porque quando você quer algo além do que Deus está permitindo você ter, ok? É como se você estivesse desdenhando do que Deus está te entregando. A gente precisa entender que para a gente viver os planos do Senhor, a gente precisa passar por provações. A gente passa por testes inúmeras vezes. Deus nos testa inúmeras vezes, porque Ele precisa mostrar para você aonde está o seu coração. Porque Deus já sabe onde está o seu coração. Ele sabe que o seu coração não está nele 100%. Entende? Ele quer que o seu coração fique nele 100%, mas Ele sabe qual é a intenção do seu coração, porque Ele é onisciente. Entende? Então Ele mostra para você, através das situações que você passa, das circunstâncias e adversidades que você passa, para mostrar para você aonde está o seu coração. Que não está nele, que ainda está lá no Egito com velhos hábitos. Para você viver os planos do Senhor para a sua vida, é preciso haver em você uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito. Não tem como você viver os planos de Deus estando com a sua mente ainda no Egito. Então precisa haver em você um arrependimento de como você era da velha criatura, verdadeiramente, para você se permitir ser transformado por Deus. Porque quando a gente tem dentro de nós velhos hábitos, a gente bloqueia a manifestação de Deus na nossa vida. Então é Deus querendo fazer com que você viva os planos dele, querendo preparar você para viver as promessas e os milagres dele e os planos dele para a sua vida. E é você bloqueando esse tratamento de Deus para preparar você para poder viver, porque você ainda não tirou velhos hábitos teus lá do Egito, que você acha na sua cabeça que é bom para ti. Ou que você quer ter algo apalpável, que você quer ter algo visualmente vendo. Que era o caso do povo aqui de Deus. O que Deus estava querendo explicar? Quando Deus pegou Samuel aqui, para explicar para o povo de Deus que o que eles estavam querendo, pedindo um rei, eles iam ter uma consequência, era Deus justamente falando para eles assim: vocês em momento algum, vocês foram para a guerra, vocês passaram dificuldade, vocês precisavam me dar alguma coisa, abrir mão de algo de vocês para dar para mim. Entende? A única coisa que Deus pedia para o povo dele era que eles confiassem em Deus, que eles acreditassem que Deus existia, que eles adorassem a Deus e que eles fizessem ofertas de sacrifícios ali para Deus, ofertas e sacrifícios para Deus. Ou seja, o povo de Deus tinha tudo com eles, porque Deus é o tudo. Porém, eles não reconheceram a soberania de Deus sobre eles. Eles já tinham um rei, que era Deus. Mas eles não conseguiram reconhecer dentro deles que Deus era rei deles. Eles queriam um rei físico para ser igual às outras nações. Porque na cabeça deles, ter um rei na presença deles ali ia trazer uma segurança para eles que eles só encontravam em Deus. Entende? Então, você precisa buscar a presença de Deus, se aprofundando nele, para tirar de você velhos hábitos que é lá do Egito. Porque ver para crer são hábitos do Egito. Quantas vezes na sua vida, antes de você vir a ter comunhão com Deus e vir a ter relacionamento com Ele, quantas vezes na sua vida você testou situações e pessoas para você ver para crer se realmente a pessoa estava falando a verdade ou não? Isso são velhos hábitos que você precisa deixar para trás para Deus curar e libertar você dessas situações que você passava,
porque você não confiava nas pessoas devido a situações e traumas que você tem. Entende? Para você vir a viver os planos de Deus para ti. Então você precisa acreditar que Deus é suficiente na sua vida. Quando a gente acredita que Deus é suficiente na nossa vida, a gente deixa de agir com desconfiança. Porque conforme você vai buscando a presença de Deus, Ele vai te orientando através do Espírito Santo o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Aonde você deve ir, aonde você não deve ir, aonde você deve entrar, aonde você não deve entrar. Por quê? Porque o seu relacionamento com o Senhor está em dia. Então você não precisa ver para crer. Você precisa apenas confiar. Entende? Então não seja como o povo de Deus aqui. Deus quer que você confie nele. Deus quer que você tenha relacionamento de profundidade com ele. Deus quer que você aprenda a depender dele. Porque a partir do momento que você está pedindo algo para Deus e ele entrega aquilo que você está pedindo, não necessariamente vai sair do jeito que você achava que fosse sair. Eu passei por situações na minha vida profissional, que eu trabalhei em empresas, e eu tinha chefes nessa empresa. E eu lembro que eu passei por uma situação que os funcionários estavam insatisfeitos com a conduta de um chefe. Então eles começaram a fazer queixa para os superiores para substituir aquele chefe, achando na cabeça deles que aquele profissional que saísse, aquele chefe que saísse ali, aquele diretor que saísse, outra pessoa que viria seria uma pessoa melhor. Entende? O chefe foi substituído. A pessoa que veio pior do que ele. O que eu aprendi com isso quando eu vi aquilo ali? Eu aprendi que o que está ali, ok? É o que tem que ser para aquele momento. Porque pode piorar a situação. Então ali, naquela situação ali, eu nem fiz parte dessa situação com eles. Eu apenas fiquei vendo de longe, mas eu consegui tirar uma lição daquela situação. Em agradecer ao Senhor por tudo o que a gente tem. Porque o que está ruim para você pode piorar. Entende? Então a gente não tem que agir pelo nosso ponto de vista. A gente tem que agir pelo ponto de vista do Senhor. Não tem aquele ditado que fala que não pode melhorar, estraga. Um negócio desse assim, eu não estou sabendo aqui saber falar. Mas é a mesma coisa na sua vida. Não necessariamente o que você está pedindo para Deus hoje é o que Ele tem de melhor para ti. Deus quer que você viva o melhor dele. Mas você só vai viver o melhor de Deus no tempo dele. Porque primeiro você precisa ser preparado para receber. Entende? Então o que você tem que fazer? Priorizar a presença de Deus. Priorizar a presença de Deus, querer estar na presença de Deus, buscar o Senhor, se dedicar a Ele, que Ele vai trazer até você tudo que faz parte da sua vida. Quando a gente se dedica ao Senhor, Ele se responsabiliza pelas consequências. Mas quando nós insistimos em querer algo, aquele algo que a gente está pedindo não necessariamente vai ser bom para ti, mas Ele pode te dar para poder você ver que o que você tinha antes era melhor do que você está tendo agora. Entende? Deus se responsabiliza por tudo que Ele dá para nós, mas Ele não se responsabiliza quando a gente decide fazer com as nossas próprias mãos. Ou a gente insiste em querer algo que a gente não é para a gente ter naquele momento. Então, olhe para ti e volte-se o teu olhar para Deus e entre embaixo da autoridade dEle, em submissão a Ele, para você viver os planos dEle para ti. Não entre em conflito com Deus, mas entra em obediência a Ele. Porque obediência abre portas, desobediência fecha as portas. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.